Bom dia! Já estamos prontinhos para começar mais um programa Manhãs na TV. É verdade, estamos aqui no ar, na Curiacos TV, todos os dias de segunda a sexta-feira Por estamos acaso aqui nós estamos consigo. no ar, estamos sentados. Estamos sentados aqui nos nossos belos cadeirões. Eu peço desculpa a todos os telespectadores que tiveram que ouvir isto, assistir a este momento. Exato, que a gente não anda no ar. É de manhã, Nós não é somos muito cedo, eu sei, é muito cedo para assimilar uma coisa Ora destas. bem, não é? Fazemos o seguinte, eu vou pedir à técnica para cortar o microfone da Sara, por favor, está bem? E então nós estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, em direto, não diretamente, mas diretos, consigo, porque nós gostamos de trazer até si todos os dias o melhor da tradição e da cultura portuguesa, projetos super interessantes, temáticas, convidados com muito para falar e muita informação, muito conhecimento que nós gostamos de abordar e partilhar consigo aqui no Manhãs da TV. Então, muito bom dia, Sara. Dormiste bem? Estás bem disposta? Estou ótima, estou ótima. Estou sempre bem quando venho fazer aqui os programas, porque nós gostamos muito de estar com as pessoas Gostamos, sim, lá em senhora. casa, não é? Em casa, no local de trabalho, onde quer que você nos esteja a ver e a ouvir. É sempre um prazer estar consigo. Nós estamos consigo onde quer que você esteja. E onde é que você está? Está um bocadinho por todo o mundo, porque pela internet nós chegamos literalmente a qualquer parte do mundo. Sim. Através da Curiacos TV, onde quer que você esteja, consegue estar connosco. Também estamos consigo no Norte de África, também estamos consigo em toda a Europa e também nos nossos canais nacionais, na Novo, na NOS, na Mel, na Vodafone. Estamos sempre, onde estiver uma rede, aí estamos nós. É isso mesmo. Um canalzito. Conseguimos estar sintonizados, né? Vocês conseguem estar sintonizados connosco através de todos estes meios. Nós também temos as nossas redes sociais. Queremos falar, temos o Facebook, temos o Instagram. Convidamos vocês a nos seguirem, nos acompanharem. Colocamos as informações do Manhãs da TV para si. Hoje é um dia muito especial, Pois não é? é. Porque hoje é o quê? É o Dia Mundial das Redes Sociais. Exatamente, já viu? Há um dia mundial ou internacional para tudo. Outra vez estava a falar que temos o Dia Internacional do Parquímetro. Ou lá, o que é? Pronto. Isso o pessoal já não gosta tanto. Redes sociais gostamos. E então, hoje nós vamos estar a falar um bocadinho acerca dessa matéria, das redes sociais. E temos um convidado muito especial, que já esteve aqui connosco num outro programa. Sim. Foi um espetáculo, aprendemos imenso. Que é o doutor... Luís Lameira. Exatamente. E nós vamos falar com ele acerca do impacto das redes sociais nas nossas vidas e em várias áreas. Nós temos vários, dentro deste tema que nós vamos falar várias coisas que são importantes para si, são importantes para os seus filhos, são importantes para os avós, para os tios, são importantes para toda a gente. Portanto, é um programa que você não pode perder, continuar aqui a estar connosco, para que você também possa se identificar com algumas das situações que vão ser faladas aqui pelo doutor e para que também você possa também saber como é que pode corrigir certas situações, não é? Porque há coisas, principalmente em relação às redes sociais, que muitas vezes nós não nos apercebemos, não é? E quando a situação já vai muito prolongada é que nós geralmente começamos a ver que Claro. pode haver qualquer coisa que não esteja tão bem ou o comportamento está um bocadinho diferente, muitas vezes por causa das redes sociais, e as redes sociais hoje em dia têm um grande impacto. Portanto, é um tema bastante importante que nós vamos abordar hoje. Vamos falar várias coisas. Uma das coisas que nós vamos falar neste programa é, por exemplo, a importância das redes sociais, não é? Exatamente, o Dr. Luís Lameira ele é psicólogo clínico, já esteve uma outra vez num programa a falar acerca de cuidados que temos que ter com a educação das crianças, dos filhos, relacionamentos. Essa entrevista, aliás, está disponível no YouTube para quem você quiser rever. Hoje vamos falar deste tópico, vamos falar também de danos que podem causar, as redes sociais podem causar certos danos, não sei se você sabe dessa questão, e vamos abordar essa pergunta também. Cuidados que nós devemos ter com as redes sociais, como fazer a gestão com crianças, que é extremamente importante também, não é? Exatamente. Autoestima. Nós sabemos que isto está muito ligado a muitos usuários de vários nomes das redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos estar a falar acerca da autoestima e como isso está ligado às redes sociais também. Também vamos falar acerca dos tempos livres e das redes sociais. E dos conflitos que as redes sociais podem causar. Exatamente. Portanto, são temas bastante importantes que nós vamos abordar em relação às redes sociais e que nós queremos que você esteja connosco durante esta 1 hora de programa, não é? Nós trazemos sempre uma manhã bastante alegre, bastante informativa, brincalhona, você já viu como é que nós somos, não é? Adoramos brincar, mas também com o intuito de ser um programa descontraído, mas, acima de tudo, bastante informativo, para que você também saia daqui com a sensação de que, olha, eu tinha esta situação, olha, ficou resolvida. Portanto, conseguimos abordamos temas bastante atuais, temas que fazem parte do nosso dia-a-dia e que nós gostamos sempre de tratar. Se tiver um projeto, ou por outra, você tem um projeto, não perca esta oportunidade de vir aqui, por exemplo, Manhãs na TV, estar aqui connosco e pode entrar em contacto connosco através, por exemplo, do nosso e-mail, não é? manhãsnatv@gmail.com.
poderá fazê-lo também através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Tem sempre a oportunidade de vir aqui, se o seu projeto é importante para si, ele também é importante para nós e é importante para toda a nossa audiência. E cedemos toda a nossa casa, na verdade, se você precisa de um espaço para demonstrar o que você é capaz de fazer, se for algo ligado às artes, nós temos um espaço para si. Se for alguém que gosta muito de conversar, temos aqui um sofá maravilhoso que você pode ficar a conversar à vontade connosco, vai se sentir super confortável. Temos uma cozinha, se quiser preparar alguma coisa para comer, temos todas as condições necessárias para recebê-lo aqui no Manhãs TV. Convidamos a ir ao YouTube também para ver alguns dos entrevistados e de convidados que nós já tivemos ao longo do programa, deste ano de programa, né? Que já passou um ano que eu estou aqui, um ano e pouco. Você vai ver que nós já tivemos chefes, já tivemos pintoras conhecidas, já tivemos artistas, pessoas ligadas à área da saúde, tudo e mais alguma coisa, todo tipo de assuntos nós gostamos de abordar aqui no Manhãs. Exatamente. E agora, só antes de nós darmos os bons dias ao Dr. Luís Lameira, você sabia que existe uma diferença entre mídia e rede social? Ah, é? Sabia? Qual é? Não sabia? Por acaso está aqui, mas eu ainda não li. O que é que é? Pronto, vocês conhecem o Zé, não é? Não Pronto, não é de estranhar, não é de estranhar, Zé Manela. Não é de estranhar, Zé Manela. Mas há uma diferença entre os mídia e as redes sociais. Portanto, há sempre várias coisas nas redes sociais que são boas e há coisas nas redes sociais que são menos boas, como em tudo na vida. Portanto, um bocadinho de equilíbrio é o que nós precisamos e nós então vamos falar com o Dr. Luís Lameira para nos esclarecer, porque eu e o Zé não somos exatamente, como é que se diz, especialistas na matéria. E nada melhor do que ouvir um especialista que fala muito bem, que nós gostamos muito de ouvir, não é? É assim, a gente já entende assim, algumas coisinhas, né? Até porque tu és usuário de redes sociais, eu também uso, da minha mulher e tal, então a gente já tem assim uma expertise e um know-how para compartilhar com todos. Mas claro, temos um doutor clínico, né? Um psicólogo clínico, depois tem outros pormenores que realmente a gente precisa de ouvir. Exatamente. Então nós vamos passar o... Nós vamos então... O spot, não é? Exatamente. Nós vamos iniciar a nossa conversa com o Dr. Luís Lameira. Até já. Voltamos já. Já estamos de volta. Bom dia, Dr. Luís. Bom dia, doutor. Olá, muito bom dia, muito gosto em poder marcar presença de uma forma diferente neste maravilhoso programa Manhãs da TV. Nós é que agradecemos o convite e alguns devem estar a pensar, o cenário do Manhãs da TV está um bocado diferente, está um bocado estranho. Não, é mesmo assim, nós já não fazíamos algum tempo, mas nós costumávamos ter bastantes entrevistas online, sim, lembras-te disso? Exatamente, e nós devemos também estar onde os nossos convidados estão, não é? E então vamos dar início a esta conversa fantástica, que é o impacto das redes sociais nas nossas vidas. Então, mas não queres saber onde é que o Dr. Luís está? Ele está numa terra espetacular. Oh, senhor. Então, Dr. Luís, onde é que o Dr. Luís está? A cidade invicta, claro, no Porto, é uma terra espetacular, não é? Estavas gloriosa, pá, terra, o céu é azul, pronto, não é preciso dizer mais nada, o programa de Manhãs TV também. E o doutor teve todo este carinho, esta atenção em parar uma viagem que ele está achado outra vez, o doutor, quando veio para aqui, para o Manhãs TV, também veio numa viagem rápida para poder chegar aqui e conseguir estar um pouco connosco. Está sempre, não para, quieto. Sempre de um lado para o outro, mas fez este carinho, este miminho para todos vocês, para podermos estar então à conversa e falar deste tópico tão interessante. O doutor Luís, por acaso, usa redes sociais? Sim, uso muito esporadicamente. Eu tenho dois tipos de redes sociais. As minhas redes sociais mais direcionadas para amigos e familiares, que vou publicando algumas coisas muito pontualmente da minha vida pessoal, mas uso mais intensamente o Instagram e o Facebook das minhas redes ao nível profissional de psicólogo Luís Lameira, que é assim que se chama no Facebook. E porquê? Porque aí tenho a oportunidade de partilhar conteúdos, vídeos, dicas, estratégias para que as pessoas que me seguem nas redes sociais, que são mais de 7 mil, portanto já é um número bastante interessante e também dessa forma permite que as pessoas possam ir acompanhar no meu trabalho e também permite-lhes absorver no seu dia-a-dia uma outra ferramenta, uma outra dica que possam contornar determinado obstáculo emocional. Exatamente, portanto, exatamente com aquilo que disse, nós podemos também concluir que as redes sociais são importantes nos dias de hoje, Dr. Luís. E exatamente. Por exemplo, antes da pandemia,
eu fazia muitos diretos nas minhas redes sociais e no outro dia até realizei à volta de 30, 40 minutos, em que as pessoas me iam expondo várias questões e a partir daí, através da plataforma Facebook, isso permitiu-me, em direto, interagir com as pessoas, clarificar alguns pontos, não ser um postar apenas de uma imagem ou de um texto com dicas, com estratégias. Portanto, é isto que permite as redes sociais, pelo menos ao nível do meu trabalho enquanto psicólogo clínico, estar mais próximo das pessoas, interagir com elas, e esses diretos permitiram-me clarificar bastantes situações interessantes que as pessoas iam partilhando, e claro que depois há outras pessoas que podem não partilhar, mas que se revêem nas participações do auditório, nesses diretos. Uhum. E qual é a importância das redes sociais nas nossas vidas, Dr. Luís? Eu acho que as redes sociais são bastante importantes ao nível em que nos permite trocar ideias, trocar opiniões, partilhar um pouco na nossa vida com as pessoas mais próximas, mas tudo isso deve ser realizado de uma forma equilibrada. Uhum. Do ponto de vista pessoal, sem dúvida nenhuma que se nós gerirmos bem quem aceitamos na nossa rede social virtual, se nós gerirmos bem os nossos conteúdos, da forma como nos expomos de uma forma saudável, sem dúvida nenhuma que permite construir algum estado de pertença através de determinado grupo. Há muitos grupos nas redes sociais, há pessoas que partilham determinados temas em comum, quer seja psicologia, quer seja culinária, quer seja decoração, etc. E o estabelecimento desses grupos e criarem um sentido de pertença, sem dúvida nenhuma que é saudável. E eu, falando pela minha experiência, já recebi dezenas de mensagens de pessoas que acompanham a minha página e que nunca foram meus pacientes e nunca as conheci pessoalmente, e no entanto dizem que a minha página contribuiu para que eles pudessem resolver determinado problema, para que eles pudessem tomar determinada decisão, encontrar uma decisão neles importante na sua vida. Isso sem dúvida nenhuma é de valorizar. Eu ainda ontem estava a jantar com os meus sogros, e o meu sogro estava a dizer, porque as redes sociais são más, porque os miúdos passam demasiado tempo nas redes sociais, os casais quase nem se falam hoje em dia por estarem nas redes sociais. Mas eu respondi-lhe de uma forma muito simples. Repara uma coisa, você está sentado nessa cadeira confortável. Essa cadeira pode ser maravilhosa para você convidar alguém para vir à sua casa, para se sentar, para degustar um belo jantar. Mas podemos usar essa cadeira para começar um conflito com alguém, espancarmos alguém. Portanto, tudo depende da forma como utilizamos as redes sociais, mas sem dúvida nenhuma que são muito importantes, que vieram para ficar, e devemos absorver as coisas importantes e ter, claro, o cuidado de determinados conteúdos não partilharmos nas redes sociais, porque já tive situações de pacientes meus que tiveram alguns problemas, não só no âmbito conjugal, mas também ao nível social e ao nível laboral, por determinados conteúdos que partilharam nas redes sociais. Exatamente, porque nós não devemos partilhar coisas da nossa vida pessoal, principalmente da nossa vida pessoal, nas redes sociais, não é? Ou não devemos? Depende das coisas, depende. Por exemplo, se eu partilhar uma foto minha que cheguei de correr, como já o fiz, até na minha rede social profissional, já viram, acabei de fazer 10 km em 53 minutos. Acho que isso até é saudável e até pode puxar pelas pessoas, e até depois vem um amigo ou um seguidor e comenta e diz muito bem, e até no dia seguinte manda essa foto da superação do treino, ou um jantar com a família. Não há problema nenhum. Agora, devemos perceber o seguinte, devemos perceber o porquê de fazermos isso. Será que fazemos isso muitas das vezes por uma necessidade de preencher o vazio? Ou será que fazemos isso porque queremos estabelecer uma ligação saudável com as pessoas, com a rede que nos acompanha? Não há problema nenhum, na minha opinião, apenas a minha opinião, de partilharmos alguns conteúdos pessoais, mas depende desses conteúdos. Por exemplo, eu não vou partilhar fotos nas redes sociais com o meu filho, que é menor. Não vou fazer isso. Por uma série de situações, poder estar aqui a falar convosco no que diz respeito à segurança de um menor, apesar de estarmos num país seguro, mas mais vale prevenir do que remediar. Eu não vou partilhar determinados acontecimentos como um batizado, uma comunhão nas redes sociais, mas se alguém
Se alguém se sentir confortável para isso, porque não? Qual é que é o problema? O importante é nós percebermos o porquê da pessoa fazer aquilo internamente. Porque muitas das vezes aquilo que nós percebemos é que a pessoa quer passar uma vida para as redes sociais que não tem. Ok. Quando falamos acerca deste assunto, foi engraçado ouvir a opinião do seu sogro, porque realmente eu também já me deparei com pessoas. Eu, por acaso, não uso redes sociais, se eu às vezes quiser usar, uso da minha esposa para pesquisar qualquer coisa. Mas não uso porque simplesmente não me faz falta. Sinto-me bem sem aquilo, então não uso. Mas não tenho problema nenhum em falar com pessoas que dizem que usam e que tiveram a falar, que descobriram que descobriram isto, que gastaram X tempo e que gostam muito. Não tem problema nenhum. Eu vejo que, no entanto, encontrei pessoas que levam tudo a um extremo, que dizem, não, redes sociais é para cortar, isso só traz problemas por causa de certas situações que outras pessoas, que não elas próprias, fizeram, correu mal, soube-se, houvessem ser nas notícias ou na família, soube que uma pessoa tomou uma certa decisão errada e que a família toda ficou assim um bocado chateada e gerou conflitos, e então aquela pessoa já automaticamente põe o rótulo, a ver, por causa das redes sociais. Se a pessoa não tivesse metido nisso, não estaria neste problema que está hoje. Ou seja, há muitas pessoas que levam para o extremo, não é? Ou seja, porque alguém usou mal ou alguém fez mal através das redes sociais, muitas pessoas tomam uma atitude extrema, tudo no âmbito de quererem ter uma proteção melhor, não é? É um cuidado extremo, digo eu. Sim, hoje em dia há muita necessidade de nós marcarmos muito a nossa posição. E muitas das vezes, em alguns casos, isso leva a não termos realmente um bom desenvolvimento de empatia e compaixão e colocarmos no lugar do outro. Se eles utilizam as redes sociais e se eles sentem essa satisfação, se lhes faz bem, se de uma forma moderada se utilizam o tempo que passam nas redes sociais para aspectos positivos da sua vida e cultivar o seu sentido de pertença perante um grupo e mesmo até apresentar alguns aspectos positivos que podem ser úteis, partilha de informação aos outros, porque não? Aquilo que acontece nesses comportamentos extremos ou nessas visões extremas de hoje em dia é que falta-nos, eu estou a falar de sociedade em geral, não estou a particularizar, falta-nos trabalhar ainda mais a compaixão, a empatia, a ternura, o colocar-nos no lugar do outro. E nesse sentido nós percebemos que as redes sociais muitas vezes é o reflexo dessa falta de empatia, dessa falta de compaixão, dessa falta de ternura por parte das outras pessoas, porque vemos uma série de conflitos que são disputados muito facilmente ao nível de ideologia, ao nível de religião, facilmente nas redes sociais, e que muitas das vezes esse tipo de conversa, eu diria mesmo quase sempre, não levam a lado nenhum, não levam a nenhuma conclusão e ninguém aprende nada com isso. Portanto, o desafio aqui é nós percebemos o seguinte: por muito absurdo que podemos achar a perspectiva do outro, a opinião do outro, relativamente às redes sociais, relativamente a qualquer aspecto na vida, é importante percebermos que a outra pessoa é um ser humano, que tem defeitos e que tem virtudes, mas que muitas das vezes esse radicalismo tem como causa alguma instabilidade emocional. E a nós só nos resta mentalmente desejar que essa pessoa, mentalmente, não dizer isso à pessoa porque a pessoa pode achar irónico, desejar que ela se liberte desse sofrimento. Porque um extremismo, muitas das vezes, é reflexo de um problema emocional que está por trás. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, estamos a perceber. E quais são os danos, então, que as redes sociais podem causar? Por exemplo, ao começar ao nível dos casais, nota-se muitas das vezes que os casais que investem demasiadas horas nas redes sociais começam a afastar-se. Muitas das vezes chegam ao ponto de cada um estar para seu lado na cama, e isso verdadeiramente leva ao fim de um dia de trabalho, de estarem com os miúdos, etc., de estarem cansados, não partilharem o seu dia, mas estarem ali naquele mundo virtual que os impede de criar uma sintonia, uma ligação ao nível do casal. Vemos muitas das vezes que é pelo facto destas redes sociais
de haver uma grande oferta no que diz respeito à informação e também relativamente a redes sociais, porque não existe só o Facebook, o Instagram, o TikTok, existem bastantes. O facto de muitas das vezes ao nível das simples refeições, cada um estar com o seu telemóvel a tirar uma foto ou a enviar, a não interagirem sequer com os membros da família, os amigos, os colegas nas refeições e estarem a utilizar as redes sociais para interagir quando deveriam focar-se mais no seu mundo físico em redor. Não, atenção, se vocês forem jantar com o vosso marido, com a vossa esposa, com os vossos filhos a algum sítio e tirarem uma foto ou enviar, tudo bem. Eu estou a falar em situações em que as pessoas passam o jantar todo. Ou mesmo ao nível dos concertos. Já repararam, agora que nestes concertos de verão, nesta abertura dos festivais, quantas pessoas não estão a usufruir dos tempos livres, não estão a usufruir do evento e passam parte do concerto a tirar fotos, a fazer vídeos para as redes sociais, de uma forma resumida. Um dos grandes malefícios das redes sociais é não nos permitir estar presentes no aqui e no agora. Em média, apenas 11% do nosso tempo nós nos sentimos no presente. E muitas das vezes a nossa mente vagueia entre o passado, futuro, ou na parte mais virtual. É muito importante aumentarmos esses 11%. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso de formas muito simples, que eu vou falar mais à frente. Mas de uma forma resumida, às refeições, quando estamos no momento mais próximo com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, em determinadas situações, as redes sociais podem ser um grande problema no estabelecimento de um vínculo com as crianças e com as pessoas ao nosso redor. Não nos podemos esquecer de uma coisa: até aos 2 anos as crianças não devem estar em contacto com qualquer ecrã. Não sou o que eu digo, é a Associação de Pediatras Norte-Americana, uma das associações mais importantes do mundo. Dos 2 até aos 5 anos, as crianças não devem estar mais de 1 hora por dia, tempo total, em contacto com ecrãs. E nós não vemos muitas das vezes que os pais não cumprem estes tempos. E lá está, são coisas que às vezes a gente pensa, não tem mal nenhum, que mal é que tem para as crianças, é uma forma de passar o tempo, só que depois até chegou-nos a falar noutra entrevista que tivemos em conjunto que isso depois gera vários problemas em que, por exemplo, a criança não consegue resolver problemas e ter paciência, calma com certas situações que não estão a correr como ela queria, porque ela depois fica nervosa, é tudo uma questão de... Ela tem respostas rápidas, não é? Ela não está a gostar daquilo, muda de página, muda de jogo, muda do que for e não tem resiliência. Se não me engano foi a palavra que o doutor até usou de outra vez. Resiliência, exatamente, porque reparem num aspecto, as redes sociais têm uma oferta tão grande de conteúdos, permite-nos interagir com tanta gente, conhecidos e desconhecidos, que muitas das vezes nós estamos numa fila de supermercado e não é só crianças, vemos adultos que estão no Facebook e no Instagram, nessa fila grande de supermercado, numa das cadeias que nós temos disponíveis em Portugal. E porquê que isso acontece? Na maior parte das vezes, é uma forma disfuncional de trabalhar a nossa frustração. Não conseguimos enfrentar esse sentimento desagradável que é a frustração. Mas quanto mais de uma forma saudável enfrentamos esse sentimento saudável que é a frustração, isso vai nos permitir, como disse há pouco e bem, tornarmos-nos mais resilientes. É como se estivéssemos a fazer ginásio mental. Eu não estou aqui a dizer às pessoas para se exporem a situações extremas e ficarem 2 ou 3 dias isoladas de tudo, nada disso, porque esse tipo de atividades pertence mais a mestres zen de meditação e não é esse o objetivo aqui eu promover nas pessoas esse tipo de retiros. Mas pontualmente é necessário, mesmo nós próprios adultos, enfrentarmos essa frustração. Estamos à espera de uma consulta, 10 a 15 minutos. Para que é que eu vou tirar o telemóvel? Se não tenho nenhum e-mail importante de trabalho para enviar, se não vou interagir com ninguém na rede social que seja um aspecto urgente ao nível pessoal, ao nível profissional. E essa dificuldade em nos desligarmos das redes sociais está presente em crianças, desde ter a idade, como eu referi há pouco, mas também muito nos adultos.
ao ponto, e como vocês percebem, eu sou um utilizador regular de carro, ao ponto de haver trânsito, muitas das vezes, como vocês sabem, há determinadas horas no Porto que o trânsito é muito infernal, Sim. e as pessoas ligarem o telemóvel para verem as redes sociais enquanto estão ali paradas. Portanto, isto vai levar à criação de uma grande instabilidade emocional e vai levar a uma dificuldade de nós lidarmos com as frustrações do nosso dia-a-dia. Não é só crianças, é também adultos. Ou seja, resumidamente, o que o Dr. Luís está a dizer é que nós devemos viver o presente, certo? Devemos viver o presente e não há problema nenhum que pontualmente, que em determinadas circunstâncias também possamos usufruir do mundo virtual, maravilhoso mundo virtual, quer seja para vermos vídeos de gatos, vídeos de cães, temas relacionados com a cultura, com teatro, pintura, escultura, o que quer que seja. Cada pessoa tem os seus próprios gostos pessoais, mas não há problema nenhum nós enquadramos na nossa rotina determinadas situações que nos permitem aliar do mundo presente, fazer uma pausa para falar com alguém no Facebook ou aquilo que nós chamamos de fazer scroll, andar para baixo, mas isto que acontece no nosso dia-a-dia é feito de uma forma exagerada. E eu convido os nossos espectadores a verem o tempo que passam por dia nas redes sociais. Alguns 4, outros 5, outros 8 horas, outros 12 horas, e isso manifestamente é muito tempo. O problema aqui não está em nós de vez em quando deixarmos de viver o presente, está em fazermos isso de uma forma excessiva e muitas das vezes para contrariarmos e não queremos lidar com a nossa frustração. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Então entramos em radicalismo. Vamos só viver o presente e respirar no presente. Não. Também nos permite, podemos deixar de levar e aliar também pelo mundo virtual. Para fazer a gestão com as crianças, o Dr. Luís falou há pouco também do tempo máximo que a criança deve passar por dia, não é? Dos 5 a... Dos 2 aos 5. Dos 2 aos 5, dos 2 aos 5, uma hora. Do 0 aos 2, evitar mesmo qualquer contacto com ecrãs. Dos 5 para cima, e depois os pais vão calibrando esse tempo e vão vendo. Será que isto prejudica as refeições? Será que isto prejudica as brincadeiras físicas e manuais? É importante ir calibrando um pouco o tempo. Mas lá está. Nós, mais uma vez, não devemos entrar em radicalismos. Não há problema nenhum que uma criança de 6, 7, 8 anos mergulhe um pouco no mundo virtual com supervisão de um adulto. O problema aqui é o excesso. Não estou aqui a defender que agora devemos ir todos para brincando um pouco com o tema, para uma tribo hippie e estamos ausentes de tecnologia. Não, a tecnologia é maravilhosa, a tecnologia é fenomenal. As redes sociais são maravilhosas se forem bem utilizadas. Vocês podem ir às minhas e podem perceber o tipo de conteúdos que eu publico. Modéstia à parte, acho que são conteúdos importantes e com uma linguagem simples para ajudar outras pessoas. Vocês podem ir a muitas páginas de determinadas pessoas famosas com exemplos de vida maravilhosos. Não me lembro agora do nome, mas recordo-me de um rapaz que não tem nenhum dos 4 membros e que a equipa dele publica lá temas maravilhosos de superação. O problema aqui é quando isto prejudica algum aspecto da nossa vida. Quer seja na criança os estudos, quer seja ela ficando mais agitada, mas agora encontrando um tempo específico que uma criança de 6, 7 anos deva estar por dia no tablet, nos gadgets, etc., não consigo dizer. Isso teria mesmo que conhecer essa criança e essa dinâmica familiar, mas os pais aí vão vendo, claro. Uma das coisas que o doutor falou que não consegui abordar logo, mas que achei super interessante, que disse que temos de ter cuidado para que... como é que foi a palavra? Para as pessoas não preencherem o vazio através das redes sociais. O que é que quer dizer com preencher o vazio? Muitas das vezes nós sentimos-nos sozinhos, ao mesmo tempo que estarmos acompanhados à volta. Vou dar-vos um exemplo. Alguém que
sente um vazio enorme na sua relação. Chega a casa e vive numa relação infeliz. Vive numa relação infeliz, está insatisfeito com o trabalho, sente um vazio enorme na sua vida, porque o trabalho e a relação não preenche essa pessoa, e preenche esse vazio de uma forma artificial nas redes sociais, até conhecendo virtualmente novas pessoas, passar demasiadas horas nas redes sociais, expondo quase nas redes sociais uma vida que não tem, quando na verdade a melhor forma de nós trabalharmos um vazio deste género, eu estou apenas a dar um exemplo, mas isto é muito comum a dezenas de portugueses que eu já acompanhei no âmbito clínico, é encontrarmos uma solução funcional para esse vazio, e não uma solução disfuncional, que é passar 3, 4, 5, 6 horas nas redes sociais ou noutro tipo de circunstâncias virtuais. Portanto, as redes sociais, muitas das vezes, vêm preencher falsamente um vazio que, de certa forma, deveria ser trabalhado no sentido de, ok, eu não gosto deste emprego, eu não suporto este emprego, estou a ser vítima de assédio moral. O que é que eu posso fazer para resolver este problema? Talvez possa tentar encontrar um novo emprego, talvez possa tentar resolver esta situação de uma forma legal, se for uma situação extrema, não é? Se estivermos aqui a falar de um crime. Esta relação já não me satisfaz há muitos anos, eu já fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Porquê é que eu continuo nesta relação? De que forma é que eu posso trabalhar esse medo? E muitas das vezes esse vazio é preenchido ao nível das redes sociais e até criando relações românticas virtuais para fugir dos problemas da relação. Ok, certíssimo. Também algo que nós sabemos imenso é que ouvimos imenso acerca dos jovens com problemas de autoestima, como as redes sociais não lhes vêm ajudar, porque muitas vezes eles até criam perfis mostrando uma vida que a pessoa não tem, ou uma pessoa que ela não é, tudo para ser aceita e para conseguir ter uma autoestima melhor, por assim dizer. Qual é a sua opinião em relação a isso? Nós vemos muitas das vezes situações, circunstâncias em que as redes sociais, ao nível dos jovens, são utilizadas pelo motivo, como disse bem há pouco, de criar um mundo, uma realidade que não existe. Por exemplo, nós vemos jovens a dizerem que estão no Dubai, que estão na Austrália, quando na verdade estão em Portugal. Portanto, no fundo, o criar essa personagem como se fosse verdadeira, aquilo que faz verdadeiramente é percebermos que esse jovem não se valoriza e preocupa-se demasiado com aquilo que os outros podem pensar, construindo uma história, construindo um guião apenas através da cabeça dele. Eu desafio muitos jovens que estão aqui a ouvir o nosso programa, que vão ouvir e depois vão rever nas redes sociais, a publicarem também os vossos defeitos, entre aspas, os vossos pontos menos positivos. Eu fazia muitas vezes isso nos meus diretos profissionais. Muitas das vezes nós devemos perceber que a perfeição é uma utopia e nós podemos tornar as nossas fraquezas em fortalezas. Por exemplo, eu agora estou aqui com alguma dificuldade em falar. Qual é que é o problema em admitir isso? Dificuldade por causa que a voz está-me a falhar um pouco, mas qual é que é o problema disso? Não há problema nenhum, fantástico. Se não conseguir terminar o programa, acho que já tivemos uma conversa agradável. A utopia é uma perfeição. E nós devemos, de uma forma natural e claro, assumirmos os nossos pontos menos positivos. E isso permite-nos colocar a responsabilidade em nós da nossa mudança e permite-nos que a felicidade e o nosso bem-estar dependem essencialmente de nós, mas não daquilo que os outros possam pensar. E como disse há pouco e bem essa questão da autoestima, os jovens colocam muito a responsabilidade do seu bem-estar naquilo que os outros possam pensar. E é por isso que criam esse guião. E quanto menos gostos têm, mais deprimidos ficam. Quanto mais gostos têm,
melhores se vão sentir, mas essa melhoria, esse bom humor é pontual e vão ficar sempre reféns daquilo que os outros podem pensar. Nós devemos, ao utilizar as redes sociais de uma forma saudável, devemos olhar para nós e perceber, eu estou a publicar isto porque sim, porque gosto de expor a minha ideia, gosto de partilhar coisas saudáveis da minha vida privada, eu estou a fazer isso para tentar perceber se o Zé ou a Joana mudam de ideia ou se verdadeiramente consigo transmitir uma opinião diferente daquilo que eu acho que tenho de mim. E aí entramos na perversão da autoestima. Acima de tudo, alguém que tem uma boa autoestima não se preocupa de uma forma excessiva com aquilo que os outros podem pensar. Claro que eu estou numa conversa convosco, eu vou me preocupar convosco, eu vou ser educado convosco, eu vou tentar ser agradável, vou-me sintonizar, vou tentar criar empatia e compaixão convosco. Agora, se eu me preocupar demasiado com aquilo que vocês podem pensar, ou com o meu sotaque, ou a forma como eu falo, ou por eu estar a tossir, etc., eu estou a colocar o meu bem-estar nas vossas mãos, nas mãos das pessoas à nossa volta, nos telespectadores, com todo o respeito. E é essa perversão das redes sociais que nós temos que desarmar, muitas vezes em consulta, e muitas das vezes acontece isto nos jovens, mas não só. Nos adultos também acontece muito. E não acontece só em temas como viagens, também acontecem em temas muito mais eruditos, como música, como pintura, como literatura, etc. Há sempre várias formas de nós tentarmos impressionar os outros na medida em que nos continuamos a preocupar com aquilo que os outros podem pensar. Notem, eu não estou aqui a dizer que nós não nos devemos preocupar com aquilo que os outros pensam, mas mais uma vez não podemos ir para os radicalismos, ou isolarmos numa tribo, ou realmente estamos aqui reféns daquilo que os outros podem pensar de nós de uma forma excessiva ao ponto de construirmos um guião. A virtude muitas das vezes está no meio. Ao longo desta conversa estamos a ver que tem tudo uma balança, não é? E a balança tem que estar bem equilibrada. Eu quero aconselhar todos os telespectadores que às vezes possam estar a pensar assim, eu realmente, a minha autoestima está um pouco em baixo. Olha, a pessoa ideal vocês falarem aqui com a Sara, está bem? Ela sempre puxa a moral do pessoal para cima. É verdade. A Sara nesse aspecto é super engraçado. Qualquer coisa, e tal, Sara, tu és linda, é maravilhosa, tu não precisas disso, não sei o quê, não sei o que mais. Aí Deus fez-te mesmo assim, não sei o quê. Portanto, é esse tipo de compaixão que também nós devemos ter para com essas pessoas que se calhar... Queres dizer para falar com o Dr. Luís? Não. Se o Dr. Luís quiser fazer uma parceria contigo, uma pessoa que tenha assim de autoestima, encaminha-te para ti, é espetacular. Porque ela tem essa empatia, ela puxa a pessoa para cima, e tal, não sei o quê, eu estou a ficar com barriga, não estás nada, estás lindo, maravilhoso, não sei o quê, não sei o que mais. A pessoa ganha logo. Nós devemos também ser um pouco assim, não é? Ter esse carinho pela pessoa, puxar para cima. Também, às vezes, nós queremos muito criticar e apontar o dedo, não é? Que a pessoa está a fazer assim ou assim, mas quantos é que estão lá para ajudar? Em vez de apontar o dedo, levantar a mão e lá está. Ter compaixão, pôr no lugar de outra pessoa. Acredito que nós também, nós que estamos neste mundo das redes sociais, não estarmos numa de julgar o que é que o outro está a postar, mas termos numa de também fazemos parte somos a mesma criatura, 2 braços, 2 pernas, um coração, 2 pulmões, não é? Seja, e termos essa compreensão e não estarmos tanto para julgar. Estamos já antes até para levantarmos a pessoa. Acho que isso cria um ciclo mais prestativo para todas as pessoas. Dr. Luís, em relação àquilo que falou há pouco, que não é só nos jovens, mas também nos adultos, acha que também a questão também se prende em que muitas vezes os adultos também colocam certas coisas nas redes sociais, de forma geral, tem muitas vezes também a ver com a autoestima pelas fases que estão a passar? É mais ou menos os mesmos critérios, digamos assim, que nós vemos nos jovens? Ou acha que pelo facto de serem idades um pouco diferentes, já estar numa fase de vida um pouco diferente, os motivos também poderão ser outros? Um jovem poderá publicar uma foto dele a marcar um golo, uma foto dele num aniversário com 50, 60 pessoas, se bem que não me levem a mal, eu já peço desculpa, mas como é que nós podemos fazer um aniversário com 50, 60 pessoas que os estudos dizem-nos que é impossível termos tantos amigos?
Portanto, é algo importante salientarmos isso. E os jovens devem perceber que quantidade não é qualidade. E aí, às vezes, é isso a perversão, isto é só um parênteses, já vou responder à sua pergunta, que leva às redes sociais, de todos nós termos a necessidade de termos muitos amigos. E quantidade não é sinónimo de qualidade. Se eu tenho uma festa de aniversário, 60, 70, 100 ditos amigos, ou eu estou a convidar muita gente para impressionar, ou eu acho verdadeiramente que vou conseguir cultivar algum tipo de afeto, carinho, intimidade, amizade com também significativo número de pessoas. Ou realmente o meu conceito de aniversário é completamente diferente dos outros. Mas, e é importante salientarmos isso. As redes sociais, quase que muitas das vezes, nos transmitem a ideia, e nós aí é que temos que desconstruí-la, que verdadeiramente temos que ter muitos amigos, tem que ter 3, 4 mil amigos aqui nas redes sociais, quando isso não é minimamente um reflexo daquilo que se passa na realidade. Agora, indiretamente à sua questão muito, muito interessante, o tipo de conteúdos que um jovem, que um adolescente publica é diferente do tipo de conteúdos de alguém, por exemplo, que passa por uma crise de meia-idade. Agora, as causas, muitas das vezes, são as mesmas. Por exemplo, alguém, mais uma vez, que não está satisfeito com a sua vida, mas não tem coragem de dar o passo de encontrar as melhores soluções, ou sair de uma relação amorosa que é tóxica já há muitos anos. Isso pode acontecer também numa criança, também num jovem, também numa pessoa de meia idade, ou não estar satisfeito com a sua vida. No caso de um jovem, estou-me a lembrar um curso que está a frequentar e não está satisfeito, em alguém de meia idade, se calhar num emprego que já atura há 30 anos o mesmo chefe e já não consegue vê-lo à frente, ou mesmo ao nível das suas relações sociais, não estarem satisfeitos com as pessoas que o rodeiam, o facto de sentir-se sozinho no meio da multidão. De uma forma resumida, respondendo diretamente à sua questão, alguns pontos cruzam-se. Amizades, relações, a parte académica, a parte profissional. Noutras situações é algo completamente diferente, porque num adolescente nós vamos ver coisas diferentes de alguém de meia idade. O adolescente ainda está à procura das suas referências. E muitas das vezes as referências não estão em casa, muitas vezes a referência estou no grupo de pares, estou no seu grupo de amigos, nos seus colegas, estou nos cantores que acompanham, estou nos rappers que acompanham, etc. E aí há uma necessidade do adolescente ainda maior de agradar o seu grupo de pares, enquanto que o preenchimento do vazio em alguém que já é mais maduro, já está numa outra fase da vida, já é independente, etc., é algo feito de uma forma diferente, não por agradar exageradamente esse grupo de pares, mas muitas vezes tentará mostrar uma vida também que não tem. Mas no fundo voltamos ao mesmo. Autoestima, preocuparmos naquilo que os outros podem pensar e dificuldade de tomar decisões no nosso dia-a-dia. É isso que essas faixas etárias todas têm em comum no que diz respeito ao relacionamento com as redes sociais. Muito bom. Quando falamos acerca das redes sociais, estamos a aprender imensas coisas, não é verdade, para variar. Mas há pouco falou-nos que iria querer falar um pouco das ferramentas que nós temos para ter um pouco de autocontrole e de sabermos ter as precauções devidas, não só para connosco, mas para com os nossos familiares. Gostaria de compartilhar alguma em específico? Nós temos aqui várias, e algumas são tão simples, reparem. Por exemplo, se eu estou num jantar em casa, convido a minha família, eu posso convidar as pessoas a deixarem o telemóvel num móvel mais afastado da sala de jantar. E o telemóvel em silêncio, se as pessoas não se importarem. Aí já há aí uma possibilidade forte das pessoas não pegarem no telemóvel ao longo das refeições. É algo muito simples. Segundo ponto, eu se vou tomar café com um amigo, com alguém mais próximo, etc., eu vou deixar o telemóvel muitas das vezes o ecrã para baixo e o telemóvel em silêncio e sem vibrar, para voltarmos àquela questão de nos conectarmos com a pessoa, vivemos no aqui e no agora. Agora, no que diz respeito
enquanto pais ou enquanto cuidadores, na relação que as crianças podem estabelecer com as redes sociais, aí a questão já muda de figura. Salvo raras exceções, eu acho que até aos 12 anos uma criança não deve ter telemóvel a tempo inteiro. Pode manusear o tablet, o telemóvel, etc., mas com uma supervisão atenta de um adulto, do seu cuidador, da sua cuidadora. Isso é muito importante referirmos esse ponto. Depois, outro aspecto importante ao nível dos casais, à noite, sem problema nenhum, se quiserem estar um pouco nas redes sociais, mas guardarem aquele último tempo antes de irem para a cama, antes de dormirem, para poderem conversar um pouco, para poderem estar um pouco juntos, para que possam partilhar aspectos positivos a melhorar do dia a dia. E sem dúvida nenhuma, isso é importante. Não levarem os telemóveis também para a cama. São coisas tão simples, mas são coisas tão importantes, porque se temos ali o telemóvel na mesinha de cabeceira, nós vamos nos sentir tentados, às 2, 3 da manhã, se tivermos uma insónia, se acordarmos, está logo ali um mundo infinito de possibilidades no que diz respeito às redes sociais. Há muitos pacientes meus que optaram por comprar despertadores nas chamadas, passa a publicidade, lojas dos chineses. É engraçado. E deixar o telemóvel bem longe, porque dessa forma não se sentem tentados logo de manhã a ligarem e a estarem ocorrentes daquilo que se passa nas redes sociais. Isto para dizer que há coisas tão simples que podemos implementar no nosso dia-a-dia. Eu falo de despertador porque quase todos nós temos tendência a ter o despertador, não é verdade? Sim, sim. No telemóvel. São coisas tão simples e vou-me repetir um pouco, mas relativamente ao programa anterior, às refeições, pais, cuidadores, por favor, se um menino de 6, 7, 8 anos está a almoçar, está a jantar convosco, é muito importante que ele, enquanto estiver a jantar, não utilize o telemóvel, não utilize o tablet, não utilize o gadget, porque isso vai ajudá-lo a trabalhar melhor as suas frustrações. No que diz respeito aos adultos e de uma forma individual no nosso dia-a-dia, basta irem consultar o tempo que passam nas redes sociais, porque a maior parte dos telemóveis tem um relatório diário em que vos permite ter uma visão e a partir daí percebem o tempo que poderiam estar a fazer em vez de estar nas redes sociais. Eu volto a dizer, o problema não é termos redes sociais, de partilharmos pontualmente uma outra experiência privada, desde que, como é óbvio, salvaguardemos a nossa esfera mais íntima. O problema aqui é quando utilizamos de uma forma exagerada, quando essas redes sociais projetam, e vamos projetar nas redes sociais um filme que não existe e também deixarmos de fazer determinadas atividades, porque acontece muitas das vezes, também nos adultos, deixamos de fazer determinadas atividades por estarmos demasiado desligados às redes sociais, como desporto, atividade física, ginásio, conviver com as pessoas, etc. E muito cuidado com aqueles relacionamentos virtuais que surgem nas redes sociais. Não que não seja bom conhecer novas pessoas, não que não possamos utilizar isso de uma forma saudável para nos conectarmos a novas amizades, mas muitas das vezes nós iludimos-nos por uma personagem que está a criar o seu próprio filme, o seu próprio guião à sua maneira, sem nunca termos realmente, verdadeiramente, a consciência que nunca tivemos com essa pessoa, ou essa pessoa só passa para nós, muitas vezes, aquilo que nós queremos ouvir ou aquilo que ela nos quer transmitir. Portanto, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque isso pode verdadeiramente levar a que a pessoa tenha depois dificuldade de se desconectar das redes sociais e criar aí um mundo de amizades virtuais e intensas que leva a que não vivam tanto o presente e o mundo físico. Ok. Quando falamos acerca das pessoas, estas são algumas das ferramentas que aqui o nosso convidado dá para ajudar. Algumas podem dizer assim, eu sinto que não tenho autocontrole em relação às redes sociais. Sou um viciado em redes sociais? O que é que o doutor responderia? Sim, se esse controlo impedir a pessoa de realizar determinadas tarefas que realizava no seu dia-a-dia, se isso levar a que a pessoa, sem redes sociais, durante largas horas,
sinta uma grande instabilidade e uma grande ansiedade, podemos estar na presença de alguém que seja viciado em redes sociais. Agora, eu vou dizer aqui uma verdade inconveniente, aquilo que eu vejo, e todas as semanas vejo à volta de 40, 50 pessoas na minha clínica ou online, porque agora há essa facilidade. Mas vou dizer-vos aqui uma verdade inconveniente, que quase todos nós que temos redes sociais, quase todos nós, estamos um pouco viciados. O problema aqui não é quase todos nós estarmos um pouco viciados nas redes sociais. O problema aqui é o nível em que esse vício já está. Ok. Quando esse vício nos impede de fazer determinadas tarefas, quando nos deixa em determinadas alturas muito ansiosos, em que não nos conseguimos concentrar numa tarefa fora das redes sociais, por estarmos já algumas horas longe dessas mesmas redes sociais, aí podemos estar a falar de uma pessoa que já está num grande nível de vício, de descompensação e que precisa de ajuda psicológica. Ok. E nesse caso pode entrar em contacto consigo, não é verdade? Tanto se estiverem pelos lados de Braga, não, o doutor é de Braga, certo? O doutor é de Braga. Sim, Braga, mas tem clínica em Barcelos. Ok, tem clínica em Barcelos, mas também tem forma online. Então, quem quiser entrar em contacto consigo ou até saber mais de si, como é que o pode fazer? É simples, basta ir às minhas redes sociais, Instagram ou Facebook, psicólogo Luís Lameira, ou através do site www.psicologoclinico.pt www.psicologoclinico.pt. Ok, certíssimo. E assim, se você sente que gostaria de ter uma conversa e ligar-se mais ao Dr. Luís e ter uma conversa assim mais privada e falar algumas questões, nós aqui no Manhãs TV tentamos abordar isto de saúde nas redes sociais, por assim dizer, da melhor forma possível, mas pode-nos ter escapado alguma coisa. Então, fica aqui estes meios vocês entrarem em contacto com o nosso amigo e excelentíssimo convidado, Dr. Luís Lameira. Doutor, nós vamos terminar daqui a pouco o nosso programa. Gostamos muito, muito de estar consigo, é sempre um prazer porque aprendemos imenso. Sim. E mais uma vez pedimos desculpa por atrapalhar a sua viagem. Já está há mais de 40 minutos no carro à espera, mas muito obrigado. Acho que foi muito bom tudo que nós ouvimos hoje. Foi muito bom. Obrigada, Dr. Luís, e contamos consigo numa próxima com outros temas, não é verdade? Sim, eu é que agradeço esta oportunidade. Parabéns à Curiacos TV e à produção do vosso programa por promoverem este tipo de iniciativas ao nível da saúde mental e eu acho que é fantástico utilizarmos também as tecnologias, não só para a parte das consultas e poder acompanhar pessoas de todo o mundo, mas também para poder, através desta plataforma, criarmos aqui sinergias muito positivas e de poder estar convosco no estúdio de uma forma virtual, mas acreditem que eu sinto a vossa energia muito positiva. E nós é que sentimos toda a energia do doutor. Muito obrigado. Obrigada. E foi um prazer tê-lo cá, doutor. Muito obrigado. Até uma próxima. Foi um programa muito bom. Foi muito bom, não é? Onde nós esclarecemos e falámos acerca da importância das redes sociais. Hoje celebramos o Dia Mundial, mas se precisar de saber mais informações acerca disso, já sabe, a nossa entrevista vai estar disponível daqui a 2 semanas no nosso canal do YouTube. Exato. E vocês já conhecem um pouco o Manhãs TV, percebe que nós apenas gostamos de ser um canal onde dá voz a pessoas e a projetos sensacionais e temáticas que têm que ser faladas. Nós estivemos a falar um bocadinho acerca de saúde mental, ligado, claro, às redes sociais. Se você também é alguém que trabalha na área da saúde e que gostaria de dar a conhecer algo super importante, um tema, nós já tivemos aqui temas muito interessantes, além de saúde mental tivemos a falar acerca de parto em casa, lembras-te? Foi um tema que gostaram muito que a gente abordou aqui no Manhãs TV, portanto, gostamos de dar voz a todos vocês, entrem em contacto connosco e vejam o que é que nós temos na grelha da Curiacos TV, temos mais programas fantásticos para si. Exatamente, e nós contamos consigo num próximo programa, novos convidados, novos temas, sempre trazendo o melhor para si, numa manhã bastante alegre, informativa e bonita. Nós contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá, um resto de bom dia. Tchau, tchau.